No ano de 1986, eu me mudei para o Rio de Janeiro com a minha família. E um dos lugares que a gente foi morar foi na Cidade de Deus. Era um lugar atípico, periferia do Rio de Janeiro, mas anos depois, quando foi feito a sua super mega produção Cidade de Deus, o filme, baseado na obra homônima de Paulo Lins, cara, foi super legal revisitar alguns lugares pelos quais eu já estive lá pessoalmente. O filme foi atemporal e foi um marco no cinema nacional, revitalizando e o trazendo para novas atmosferas, como 4 indicações ao Oscar. Muito bom, atemporal e totalmente inovador, pois pegou mais de 400 atores ainda desconhecidos do grande público. Na comunidade Nós do Morro, pegou atores que só trabalhavam na periferia e os exaltou na tela. Fernando Meirelles, o diretor, está de parabéns por trazer essa obra à tona. E é sobre isso que a gente vai falar, devido a uma série que começou a ser passada agora, Cidade de Deus, depois, após os acontecimentos, como é que ficou os personagens desse grande filme. Mas não é sobre a série que nós vamos falar um pouco sobre esse mega sucesso. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, logo no comecinho, quando eu comecei a fazer, só que eu falo de uma forma singela, e hoje nós vamos um pouco mais a fundo nisso. Logo depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Lembrando que isso é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfilo, ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? O filme Cidade de Deus, com a direção de Fernando Meirelles, produzido pelo 02 Filmes e Globo, foi lançado no ano de 2002 e foi um sucesso arrebatador, porque trazia poucos atores conhecidos como Matheus Nastergaile, Alice Braga, mas o restante de seu elenco que brilhou nas telas eram todos atores até então desconhecidos do grande público, que faziam parte da ONG Nós no Morro e que hoje, 20 e poucos anos depois, vieram a brilhar em novelas, em programas de televisão, assim como Mumuzinho, e etc. Eu não vou falar todos os nomes deles, porque foi muita gente que brilhou. Assim como o Seu Jorge, que além de um baita ator, é um grande cantor, é um grande músico. Esse filme é, brilhou não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E chegou a concorrer a 4 Oscars. Lá fora teve uma grande visibilidade e aqui no Brasil também, revitalizando o cinema nacional, contando uma grande história narrada pelo Buscapé, o personagem título, que até então ele estava se tornando um fotógrafo, baseado na obra de Paulo Lins e baseado em muitas histórias reais que aconteceu na Cidade de Deus em meados dos anos 60 e 70 até 80. Tudo começou com os assaltantes Trio Ternura, que roubavam nos bairros vizinhos e iam e fugiam sempre para a Cidade de Deus, até que eles acabaram sendo perseguidos. Um deles veio a falecer, foi morto pela polícia. Outro virou cristão evangélico. E o outro era irmão do personagem título, que acabou sendo morto pelo Dadinho, futuro Zé Pequeno.
A trama começa logo desse jeito, mostrando o desfecho dele sendo morto pela polícia na perseguição, nas casinhas ainda recém-construídas que nem asfalto tinha, e etc. Dadinho já desde pequeno começou a se enganhar no mundo do crime. E ele, devido a uma orientação espiritual de uma mulher de religiões com matrizes africanas, falou para ele que ele tinha que mudar o nome dele de Dadinho para Zé Pequeno, que isso lhe traria muita sorte e muita força. Aí de Dadinho ele virou Zé Pequeno, com parceria do Benê, um amigo seu desde a infância, que faziam furtos, isso, aquilo. Só que enquanto eles estavam fazendo furtos, eles perceberam que na comunidade o pessoal que vendia droga estava com carro, estava cheio da grana e nem sequer tinham que sair do bairro para poder vender os seus tóxicos. Foi aí que Zé Pequeno teve a grande sacada de tomar algumas bocas na comunidade e se tornar um grande traficante, junto com o seu amigo parceiro Benê. Benê e Dadinho eram como luz e trevas. O que o Dadinho tinha de ruim, o Zé Pequeno, Benê tinha tudo de bom. Era um cara muito conceituado na Cidade de Deus, naqueles anos dos anos 60, 70 já. E ele era muito conceituado até pelo próprio Cenoura, que é feito pelo Matheus Nascergaile, que acaba sendo um rival direto de Zé Pequeno pelo comando das bocas, porque ele não se contentou em só as bocas que ele tomou e começou a tomar, ele queria todas as bocas da Cidade de Deus. E a parte de cima quem comandava era esse Cenoura. Todos esses personagens atípicos, muito bem caricatos, existiram na vida real, só que tinham outros nomes, devidos a direitos autorais e tudo mais. Então vamos lá. Mané Galinha, interpretado pelo Seu Jorge, era um preto tipo A, né? Tipo, muito bem conceituado, saía com bastante mulheres e tal, e ele era o oposto do Zé Pequeno, que era um cara feião, hostil, grosseiro, não tinha trato fino com as mulheres, e devido a uma moça que ele se encantou com ela, só que ela namorava o Mané Galinha, ele o fez passar vergonha num dos bailes, pedindo para ele arrancar a roupa, ele ficando nu na frente de todos, o humilhando publicamente. Só que Mané Galinha era cobrador de ônibus e fez parte do exército, era um grande atirador com armas de fogo. A trama começa assim. Benê, o seu parceiro, estava praticamente deixando o crime organizado, que aquilo já não era mais vida para ele, que ele começou a namorar Alice Braga, essa grande atriz que está bem estabelecida lá fora nos Estados Unidos, e ele começou a namorar com ela, se encantou com ela e estava prestes a deixar essa vida. No baile de despedida dele, ele conseguiu reunir os cristãos, os dançarinos, os Black Power, tudo quanto é comunidades num só baile. Antes disso, o Zé Pequeno tinha humilhado um cara lá, dado soco nele, quase o matou, só não matou por causa do Benê, e o deixou ir embora vivo. E nesse baile ele planejava a sua vingança contra ele. Então vamos lá. Depois que ele humilhou o Mané Galinha, nesse baile, isso, aquilo, na frente da sua mulher, o deixando nu, esse jovem se aproximou dele e tentou matá-lo. Só que antes disso, o Benê adquiriu uma câmera que ele queria dar para Buscapé porque sabia que ele tinha paixão por ser fotógrafo. E ele queria ser muito um fotógrafo. Então ele pegou uma máquina tipo de última geração, daquele tempo, dos anos 70, e queria presentear com ele. Quando ele começou a chegar com o Zé Pequeno, o Zé Pequeno falou, tem que tomar a boca, aquele mesmo assunto de sempre, né? Tem que tomar a boca do Cenoura e tal. Aí ele, mano, eu vou embora porque eu não aguento mais, tá chato pra caralho, não sei o quê. Aí eles discutiram, acabaram brigando pela máquina e foi a ocasião que esse jovem aproveitou para tentar matar o Zé Pequeno. Só que num disparo ele acabou acertando e matando o Benê, o deixando a sós, porque a parceria dos dois era o Benê pacificador e o Zé Pequeno fora da linha, né?
matador, cara ruim, gostava de dar tiro em todo mundo. Sem o Benê, ele ficou louco e foi onde começou uma das grandes guerras do narcotráfico na Cidade de Deus. Só que aí, quando ele atacou o Mané Galinha e se aproveitou da sua mulher, abusando sexualmente dela, ele matou o seu irmão que tentou defendê-lo e atirou na casa do Mané Galinha, fez um estardalhaço lá. Aí o Mané Galinha pensou, por que ele deixou eu vivo? Aí ele falou assim, por que eu deixei o cara vivo? E voltou lá para terminar o serviço. Só que aí houve uma troca de tiros grande, o Mané Galinha pegou uma arma, matou um deles e foi onde espantou todos eles. Aí começou a guerra. Mané Galinha se juntou com o Cenoura, que aproveitou a ocasião para puxar um cara forte pro lado dele, e tá formado a guerra na Cidade de Deus. Era Cenoura contra Zé Pequeno, Mané Galinha contra Zé Pequeno, e foi um tiroteio só. As autoridades não conseguiam entrar lá no bairro naquela época, então muita gente morreu, pois muita gente queria entrar para um dos lados e acabavam sendo morta por essa guerra que se tornou atípica no Rio de Janeiro, chegou até a ser televisionada nos jornais da época. Muito bom, top. A sacada genial de Fernando Meirelles, que ele pegou muita gente de ótima qualidade, bons atores, que ainda não eram conhecidos do grande público. E fizeram personagens nesse filme, uns que foram morrendo, uns que foram até o final. E eles representaram, por ser totalmente desconhecido, eles deram a alma para fazer esses personagens. Muito bom, top, atemporal. Porque o filme não só envelheceu bem, como ele se tornou um marco para o cinema nacional, dando oxigênio para a forma como é contada as histórias aqui no Brasil. E esse filme, O Cidade de Deus, correu o mundo todo. 20 anos depois vem uma série nova falando o que aconteceu com os grandes personagens desse filme, que são baseados em pessoas reais que realmente existiram. Muitas delas faleceram e outras estão vivas até hoje. Esse é o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico alguns romances, aventura e fantasia. Entre lá, dê uma olhada, comente a respeito disso, do que você achou deles, o que está achando ou não. Leitura é fundamental para a vida humana e nós brasileiros necessitamos muito de ler. Entre lá, é gratuito. Eu disponibilizo esses romances lá de forma gratuita para todos lerem. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?